Segundo dia da Semana da Psicologia, sejam todos bem-vindas e bem-vindos ao dia de hoje. Nós vamos falar um pouquinho, né, do psicólogo hoje, né, do papel do psicólogo e o sentido da vida. E aí, Francisco é o nosso convidado, ele trabalha com logoterapia há quanto tempo, Chico? É isso eu não te perguntei, né? Uns 15 anos, mais ou menos. 15 anos, 15 anos. Isso. É psicólogo, né? Tem mestrado. E como eu estava explicando para vocês, né? Nos conhecemos nesses caminhos aí da logoterapia. Já fiz curso com ele, a esposa dele, que é Simone Guedes. Eles têm um núcleo em São Paulo, que é o Agir 3, que foi lá que eu fiz esse curso. A estrutura muito boa, muita seriedade, sabe, no curso, muita seriedade no conteúdo, profundidade no conteúdo. E o que eu mais me encanto com vocês dois é que vocês dois têm um agir logoterapêutico, né? Vocês são Sim. o tempo todo, 24 horas, assim. Então, isso me encanta em vocês dois. É um casal fantástico, tá, gente? Eu vou passar a palavra a Francisco agora, Chico, né? Como eu costumo chamar. E aí você pode Isso. se apresentar melhor. Tá bom, né? Então, em primeiro lugar, Luciana, eu gostaria, né, de agradecer o convite. É sempre muito bom a gente poder falar, né, numa semana da psicologia, né, falar do papel do psicólogo. Realmente isso é muito bom. Bem, vou falar só brevemente, né, me apresentar para vocês. Eu sou psicólogo, né, psicólogo clínico, já trabalho com a clínica há 29 anos, né, talvez até um pouco mais de idade do que algumas de vocês aí, né, e, e realmente esse foi o caminho, né, que eu escolhi como profissão. É, Bem, atualmente, né, além dos atendimentos clínicos, além da psicoterapia, além da logoterapia como logoterapeuta, eu coordeno hoje um grupo de pesquisa no Labo, né, que está ligado à Fundação São Paulo, lá na PUC de São Paulo. O Labo o nosso diretor é o Luiz Felipe Pondé, o filósofo, né? E então eu sou um dos coordenadores do grupo que ele criou, né? E lá nós temos uma pesquisa que falamos sobre a questão do vazio existencial e as possibilidades de realizar sentido. Né? Se vocês depois quiserem entrar pelo Google e procurar, né, no Labo, meu nome, Labo, ele entra lá e vocês dão uma olhada. Então, lá nós produzimos, né, nós temos uma série de pesquisadores para produzir conteúdo, né, dentro de uma ponte entre a universidade e a sociedade, né, que esse, na verdade, deveria ser o grande papel da universidade e que muitas vezes a gente olha isso de uma forma um pouco diferente, né, ou seja, o conteúdo acadêmico fica lá dentro da academia e a sociedade acaba não debatendo as grandes questões sociais. Então, esse grupo foi criado pelo Pondé para a gente poder fazer essa ponte, né? Então, depois Chico, vocês dão uma olhada. deixa eu só te cortar um pouquinho. Eu sou apaixonada pelo Luiz Felipe Pondé. Adoro ele, adoro. Sim, Eu acho um ele é cara. muito bom, né? E até é Não engraçado conheço isso. pessoalmente, né? Mas assim, Sim, sim, como né? É porque ele é pensador. um pensador, né, contemporâneo, muito ativo, né, que produz muito e com grande seriedade, né? Então isso é bastante interessante para a gente debater os vários temas. E esse ano que eu comecei, né, eu apresentei uma ementa para ele e fui aceito, né, para poder coordenar esse grupo de pesquisa e que temos lá cerca de 15 a 20 pesquisadores produzindo, né? Que Mas depois, maravilha. se vocês quiserem entrar em contato, ou depois até trocar figurinhas nesse sentido também é interessante. E também sou diretor clínico, né, do Núcleo de Logoterapia GIR3, como a Luciane acabou de mencionar, né? Ou seja, a ideia é levar a logoterapia à frente, né, adiante, né? Ou seja, que foi a logoterapia, né, uma escola criada, né, pelo Viktor Frankl, né, um psiquiatra vienense, que naquele círculo de Viena, né, começam aqueles
médicos, psiquiatras, porque na época, né, não haviam psicólogos como nós conhecemos hoje, né? E então eram esses psiquiatras que começaram, né, começando por Freud, né, na questão da psicanálise e da análise, a entender que havia algo mais entre a questão médica e aquilo que as pessoas estavam sentindo e que muitas vezes se manifestavam no corpo, né? Então foi aí que Freud abre uma grande janela, que é a questão do inconsciente, e a partir daí, né, ou seja, surgiram, né, outros profissionais que depois foram criando as suas escolas, né, de psicologia e depois futuramente, né, a questão dos psicólogos trabalhando na questão da própria psicoterapia, né? Então, o Freud cria a primeira escola da psicanálise em Viena, depois o Adler, com a psicologia individual, cria a segunda escola vienense. Então, nós estamos falando do Círculo de Viena, e depois, posteriormente, o Viktor Frankl cria a logoterapia e análise existencial, né? E a gente vai falar um pouco disso para depois abrir, debater sobre esses temas. Mas como hoje é dia do psicólogo, acho que é importante, né, dar uma ênfase, né, que a psicologia é uma ciência, né? Ou seja, a psicologia é uma ciência nova em termos históricos, né? Ou seja, nós temos aqui no Brasil 58 anos de regulamentação da profissão do psicólogo, né? Então, em termos históricos, ainda é muito recente, mas eu gosto de dar a ênfase na ciência, por quê? Né? Porque todo mundo, às vezes, se acha meio psicólogo, né? E aí eu digo para as pessoas assim, olha, que tal procurar um psicólogo inteiro? Né? Porque meio psicólogo não vai dar certo, né? Ou seja, eu sou formado há 29 anos, então sou de uma época que ainda havia uma certa resistência, né, à própria procura dos trabalhos clínicos, e nesses quase 30 anos eu observo, né, que houve uma mudança muito grande, porque a questão da psicologia, da própria psicoterapia, se tornou uma necessidade hoje em dia. Antigamente, os médicos nem encaminhavam pacientes, hoje a maioria dos médicos, né, ou seja, nos seus atendimentos, pergunta se você está fazendo psicoterapia, senão ele encaminha para um amigo ou coisa do gênero, né, para poder trabalhar as questões emocionais, né, muito presentes e particularmente esse cenário que nós estamos vivendo hoje, né, há 6 meses de pandemia, né, que todos nós estamos inseridos nesse lugar, mas ainda, né, desde uma preocupação inicial sobre a questão da doença, houve, né, e há, a partir de agora, um grande olhar para a questão dos transtornos emocionais, né, que também pode ser um tema para a gente debater um pouco mais para frente, né? Ou seja, as questões emocionais estão muito presentes, né? Bem, então, assim, né, a Luciane me convidou para poder falar, então, sobre esse personagem que é o psicólogo, né, ou seja, através da ciência, através do atendimento, e que é necessário, sim, uma formação acadêmica, né, por isso importante, né, um encontro como esse com alunos que estão aí. Então, na fase de formação, né, é fundamental, né, que tenham uma formação sólida e depois estágios supervisionados, né, para depois futuramente ter acesso a uma carteirinha do CRT, que na verdade vai começar tudo a partir dali, daquele momento, né? Quando a gente recebe lá a carteirinha, depois de ter estudado, depois de ter feito todos esses estágios, o que eles estão dizendo para a gente é assim, olha, boa sorte, começa aqui a sua jornada, né? Então, é muito importante olhar, né, vocês que estão, né, nesse momento em fase de formação e estudando, realmente que continuem nesse caminho, né? Hoje, a psicologia é uma das ciências mais procuradas, né? Como eu disse, há 30 anos atrás não era assim, né? Mas justamente por essa demanda, por esse olhar que também foi pontuado pela Luciane como uma questão mais humana, né? Ou seja, essa questão
né, da humanização, né, ou seja, de não olhar a pessoa só por um aspecto, e aí, então, essa questão do sentido da vida, eu quero tentar contribuir um pouco com vocês desse olhar, né? Então, inicialmente, o Viktor Frankl, ele era um estudioso, né, ou seja, de medicina, e resolveu fazer psiquiatria, e desde muito cedo ele já tinha uma pergunta sobre a questão do sentido da vida, né? Ou seja, desde muito jovem, ele era um questionador desse lugar, e foi assim que começou a sua carreira, né? Assim, fazia parte de uma família classe média tradicional de Viena, ou seja, teve bons professores, né? Não passou grandes privações, né, na sua infância e etc. Então, historicamente, nós vamos falar de um período, de um recorte da vida do Frankl, que foi a questão do Holocausto, que foi a Segunda Guerra Mundial. E Frankl era um judeu, né? Ou seja, e como a maioria dos judeus naquele momento, foram todos levados aos campos de concentração, né? Então, o Frankl, um obstinado, né, assim, estudioso, né, muito íntegro na sua vida, ele, né, com né, muitas pessoas, né, milhares de pessoas foram levadas aos campos, e o Frankl sobreviveu a 4 campos de concentração, né, incluindo uma passagem pequena, mas importante, depois eu vou falar sobre isso, sobre Auschwitz, né? E ainda nessa linha, né, do Viktor Frankl, quando ele chega aos campos de concentração, né, e estudando um outro professor, que é peruano, mas que mora hoje no deserto do México, né, o professor Guillermo Parreira Herrera, ele escreveu um livro que está em espanhol, depois eu posso até passar para a Lu, para tentar passar para vocês, né, que é um livro que ele explica mais detalhadamente um dos livros mais famosos do Frankl, que é o Em Busca de Sentido. Né, o Em Busca de Sentido, ele se dá por um ditado, né, inicial do Frankl, né, quando ele sai dos campos, e ele, então, dita esse livro. Mas voltando aos campos, inicialmente, o Frankl, ele, né, lendo esse livro do Guilhermo, nos dá uma ideia bastante interessante. Os 2 primeiros anos, né, no campo de concentração, ele esteve num campo em Theresienstadt, né, que é um gueto que fica na República Tcheca. Eu tive a oportunidade de conhecer esse gueto em 2014, numa viagem à República Tcheca, né, e fui visitar esse campo, que era um campo de trabalho forçado, e que lá foram levados os médicos, os políticos, havia muitas crianças nesse campo de concentração, muitos músicos, né, boa parte da sociedade, e inclusive lá ainda existem as partituras desses músicos, desenhos das crianças, realmente é impressionante. E o Frankl, nos 2 primeiros anos, na verdade, o Parreira indica isso, ele é conhecido então como prisioneiro desconhecido, né, dentro da obra, né? E por que desconhecido, né? Porque ainda não havia nenhuma numeração, e nas pesquisas nós observamos isso, né? Ou seja, ele esteve então nesse campo de concentração em Theresienstadt junto com seu pai, sua mãe e outros parentes, né, que acabaram falecendo no campo. E depois desses 2 anos, ele foi, né, levado inicialmente para Auschwitz, e lá, entre Auschwitz e Turkheim, que ele recebe, né, o número de prisioneiro que é tatuado, né, que é carimbado, que é, enfim, que é o prisioneiro 119.104. Né? Então, ele ficou conhecido como esse número, né? Porque o Marcos, estou olhando o Marcos aqui chegando. Marcos Tudo bom, Soares. Marcos Soares. Então, o número 119.104, né, Viktor Frankl, que recebe, então, né, essa questão em Turkheim.
né? Ou seja, ele tem uma passagem breve por Auschwitz-Birkenau, que também foi um outro campo de concentração que eu estive na Polônia, também nesse mesmo período, né, para conhecer um pouco aquele lugar, né, onde nós já lemos tanto, né, nós já né, tem tanta história referente a esse lugar, e realmente é impressionante, porque lá não se tratava só de um campo de trabalho forçado, mas sim de um campo de extermínio, né? Então, nós estamos falando de uma época muito escura, né, muito nebulosa da sociedade, né, onde esse massacre, e que nós observamos, né, muitas vezes aos dias de hoje, né, foi muito intenso. E o Frankl, na verdade, apesar assim, o relato do livro Em Busca de Sentido, né, que foi um ditado, na verdade, ele é um relato que ele faz desse período que ficou nos campos de concentração. Então, na verdade, foi, né, uma catarse, uma espécie de catarse desse conteúdo todo, e que ele, então, relata, né, ou seja, em 7 dias, né, ou de 7 a 9 dias, ditados, né, para 3 taquígrafos, todas essas lembranças desse período, né? Foi assim que a primeira versão, né, no original, que não tinha o nome dele, porque o Frankl não queria ser alguém que tivesse ali louros, né, e glórias por escrever, ele simplesmente queria deixar um registro do que havia acontecido. Mas as pessoas começaram a ler aquele depoimento e elas ficaram impressionadas e queriam saber quem escreveu aquele livro, né? Eu estive no Museu Viktor Frankl, em Viena, e tive a oportunidade de ver essa primeira edição no original, né? E realmente é interessante, porque ele nos presenteia, né, na verdade, de uma certa forma, com esse conteúdo, né, com essa vivência e de como ele viveu toda essa história. Então, é um livro que vale muito a pena ver, né? Ou seja, a primeira edição não tinha o nome dele, depois o editor pediu para que colocasse o nome para legitimar, né, a sua obra, e se tornou um best-seller mundial, né, que hoje já até tem projetos de se tornar um filme, mas isso é uma outra história. Né? Então, ainda porque assim, é interessante esses dados históricos, né, para a gente poder depois, né, ter um pouco mais de base para debater as questões, né? E aí, assim, né, existem 3 fases, né, pensando nessa perspectiva, para depois a gente chegar na questão do sentido da vida, né, que seria o ingresso, né, aos campos, a vivência nos campos e a libertação dos campos, né? Porque o que ocorre, né? Ou seja, à medida que você entra num lugar desse, e eu tive a oportunidade de entrar nos campos como um visitante, né? Estava, né, conhecendo o lugar, e realmente já é impressionante quando a gente tem esse acesso, né? Porque é uma coisa realmente muito pesada, né? Ou seja, identificar do que o humano é capaz, né? Ou seja, o mesmo humano que pode construir lugares onde as pessoas possam se salvar, também tem o humano que pode destruir, e de uma forma muito cruel, né? Isso está dentro do escopo humano, né? Então, existe essa primeira fase de entrada, a vivência, né, e a permanência nesse lugar. E depois da libertação, a gente pode pensar num primeiro momento, né, que todos ficaram felizes porque estavam saindo do campo e tudo mais, mas não aconteceu isso, porque eles nem acreditavam, né, na verdade, nessa possibilidade depois de tanto tempo, né, depois de tanto massacre, né? Então eles ainda não conseguiam se identificar, né, com esse novo lugar, né, com a sociedade que eles tinham deixado para trás, né? E isso foi uma coisa realmente impactante, né, que demorou um tempo, né, que a gente depois até pode fazer uma certa metáfora do que estamos vivendo hoje, né, da entrada na pandemia, a vivência disso tudo e futuramente a saída desse lugar, né, que necessariamente eles saíram muito apáticos, né, e é lógico que ali havia uma intensidade muito grande nesse processo. Bem,
Vou apenas falar de um termo que pode nos ajudar, né, em relação às perguntas, e existem vários, mas pelo tempo, né, não dá para a gente falar tudo que a gente gostaria, né, mas gostaria de dar uma ênfase à questão da consciência, né, como algo importante na logoterapia, ou seja, a tomada de consciência, né? A logoterapia é uma abordagem, né, que por si só, do ponto de vista da temporalidade, né, ela trabalha numa perspectiva entre hoje e um futuro próximo, né? E às vezes as pessoas perguntam diferenças com a psicanálise, né? E essa pode ser uma delas, né? Ou seja, não que nós não vamos fazer lá uma anamnese, né? Nós vamos colher sim todos os dados dos pacientes e as suas histórias, né? Mas nós vamos, como psicólogos, ajudar esses pacientes no processo decisional. O que é isso? Nós precisamos tomar decisões na vida, né? E essa questão da consciência, né? Ou seja, seria a voz da transcendência, né? E a transcendência é conseguir pensar para além de você, né? Ou seja, identificar, né, que existe, né, um mundo para além de você, né? Então, esses aspectos todos que nós observamos, né, como todos os transtornos, né, que se apresentam, né, muitas vezes as pessoas ficam dentro desse lugar, né? Elas não conseguem sair desse lugar, né? E só um detalhe para quem está aí no processo da formação: as pessoas que vão nos procurar, elas estão cheias de problemas, né? Ninguém procura a gente porque ganhou na loteria, né? Elas estão procurando a gente justamente porque precisam resolver algo de significado, né, na vida delas. Então, eu acho que esse é um ponto importante, né, dessa fase. E, assim, também para poder fazer um pequeno mapeamento, né, o Frankl gostava muito de trabalhar com tríades, né? E por isso que também nós escolhemos em algum momento o nome da GIR3, né? Porque existem muitas tríades, mas acho que tem uma tríade inicial que é importante para a gente localizar a questão da logoterapia, né, que seria, em primeiro lugar, a questão da liberdade da vontade, a vontade de sentido e o sentido da vida, né? Então, vamos ficar nessa primeira tríade e falar um pouco dela, que eu acho que pode, né, trazer um pouco de luz, né, aqui ao nosso encontro. A liberdade da vontade, então, é um conceito antropológico. E que conceito é esse? De que o ser humano é livre, de que a pessoa é livre. Então, só esse primeiro conceito da logoterapia, né, ele já é, de uma certa forma, anárquico, né? Ou seja, de partirmos do pressuposto de que a pessoa é livre. Então, muitas vezes, quando as pessoas nos procuram, essa parte está nebulosa, essa questão da identificação, que ela pode tomar uma decisão na vida, né? Ou seja, então nós partimos desse pressuposto de que qualquer pessoa é livre. E aí depois o Frankl, então, traz um outro conceito chamado a vontade de sentido, né, de que todos nós, em algum momento, temos, sim, uma força propulsora que nos leva a agir, que nos leva em busca de algo que tenha significado na nossa história. Então, geralmente, é nessa parte que o trabalho clínico tem uma maior ênfase, né, numa vontade de sentido, né, para que a gente avance nessa direção, para, por fim, chegar num conceito filosófico. Então, nós partimos de um conceito antropológico para chegar num conceito filosófico, que seria o sentido da vida, né? Ou seja, e o sentido da vida, na verdade, é o sentido na vida, na existência, né? Ou seja, partindo de um pressuposto que a vida tem sentido, mesmo nas piores condições,
né? Ou seja, esse é um pressuposto para todo logoterapeuta, para todas as pessoas que querem trabalhar nessa área, né? De que a vida tem um sentido. Então, essa questão filosófica de caminho, né, de que a vida tem um sentido, nós temos que ir em busca, então, desse sentido, de um sentido que está na vida. Olha que coisa interessante, né, e grandiosa do Frankl, né? Partir do pressuposto que não é uma questão inventada o sentido. O sentido é uma questão concreta. Eu preciso encontrar, então, este sentido na vida. Eu preciso encontrar algo que já existe, porque se eu preciso encontrar, o que acontece é que eu ainda não enxergo isso por algum motivo, ou por algum trauma, ou por algo que impeça a minha visão de ter uma clareza do que está acontecendo, né? Então, essa é a primeira tríade que eu gostaria de apresentar para vocês. E aí o Frankl diz assim, olha, tudo bem, tem lá a questão do sentido da vida, mas como é que a gente faz isso então? Né? Como é que a gente procura esse sentido, se há um sentido na vida? Então, o Frankl, né, pesquisa, né, um outro autor, que é o Scheller, né, que ele diz que é o, vamos dizer assim, entre aspas, o pai espiritual da logoterapia, na questão da axiologia dos valores. Né? Então, o que é isso? A axiologia é o estudo dos valores. E o Frankl apresenta, então, 3 valores para que a gente possa entender como caminho para encontrar sentido na vida. Então, ele chama esse primeiro valor de valor criativo, né? Que tem a ver com aquilo que eu dou ao mundo. Né? Tem a ver e muitas vezes isso é representado pelo nosso trabalho, como exemplo, né? E aqui eu não estou colocando emprego, né? Eu estou dizendo trabalho, a minha força de trabalho existencial, aquilo que eu posso, então, doar ao mundo, né? E muitas vezes as pessoas que nos procuram têm algum problema nesse lugar, porque elas não estão entendendo e não estão conectadas com aquilo que elas podem contribuir no mundo. Bem, um segundo valor que ele aponta como uma possibilidade de encontrar sentido, né? Ou seja, são os valores vivenciais, ou seja, né, aquilo que eu posso receber no mundo. Olha que coisa interessante. Aquele primeiro é aquilo que eu posso doar ao mundo, e o segundo é aquilo que eu posso absorver do mundo. Né? E ele coloca essa questão ligada ao amor e à arte, né, de uma maneira geral, mas existem outros aspectos que é essa possibilidade de receber, né, de se encantar com a arte, se encantar com a beleza, né, se encantar com a afetividade. Né? Esse é um caminho, e isso pode ocorrer através daquele momento que a gente encontra alguém significativo na vida, né? Ou seja, que é possível, né, também como um caminho. E, por fim, ele coloca nessa segunda tríade os valores de atitude. Né? Ou seja, os valores de atitude são os valores ou as decisões que nós precisamos tomar diante daquelas questões que muitas vezes nós não podemos mudar. E aí ele abre, então, através dessa ação, né, da atitude, para uma outra tríade, que ele chama de tríade trágica. Né? E ela se dá pela questão do sofrimento, da culpa e da morte. Ou seja, o Frankl diz que essa tríade trágica, todos nós vamos viver em algum momento da história de vida. Ou seja, todos nós vamos sofrer, vamos nos sentir culpados, e desculpe dar essa notícia a essa hora, todos nós vamos morrer um dia. Né? Assim, desculpe essa notícia antes do jantar, antes da... Né? Então, a questão, né, do sofrimento, ela está muito ligada por uma sensação, né, de uma desconexão com o sentido, ou seja, com as perdas que nós vamos ter que lidar ao longo da nossa vida, questões individuais, coletivas, né? A questão da culpa está muito ligada às nossas falhas, ou seja, é aquele momento, né, que eu falhei. Né? E aí, né, eu tenho uma tia que brinca comigo que diz que só não falha quem não conta. Né? Então, todos nós vamos falhar em algum momento da história.
E a terceira, que é a finitude, na verdade, né, o nosso grande objetivo, então, é conseguir superar a tríade trágica. Né? Então, na questão do sofrimento, da questão das perdas, é ajudar as pessoas numa conexão, né, com essa questão de encontrar sentido e identificar que é impossível não ter sentido. É que você, como quando perde alguém, você entra em sofrimento. Né? Você perde algo de valor para você, você entra em sofrimento. Então, é necessário uma conexão. Nas falhas, tem a ver com aprender com aquilo que você errou na vida. É a possibilidade que eu tenho, então, diante das falhas, de poder fazer diferente, fazer de uma nova forma. E na questão da morte, na verdade, vem como um grande lembrete existencial. Nós temos um tempo de vida. Então, esse lembrete, ele, na verdade, faz conexão direta com o sentido da vida. Ele faz uma conexão de que nós não temos o tempo todo, né, para encontrar sentido na nossa vida. Nós temos um tempo em que estamos por aqui. Né? A gente não pode ficar lá sentado aguardando que isso caia, né, do céu ou de algum lugar. Né? E por isso a logoterapia propõe um processo de ação, né? A logoterapia provocadora nesse sentido, né, de que eu preciso agir para realizar coisas de valores enquanto eu tenho uma existência. Né? Eu poderia ficar falando umas 2 horas aqui, mas nós não temos mais tempo, né? Porque o ideal é que, né, a gente possa responder algumas questões. Então, eu vou ficando por aqui. Luciane, estou aberto para poder conversar aí com todo mundo. Muito obrigado. Que ótimo. Estão me ouvindo, né? Tá me ouvindo, né? Então, que ótimo, assim, muito feliz de te ouvir falar novamente. Eu ficaria a noite inteira aqui te ouvindo, Chico. Que assim, é encantador. E toda vez que a gente percebe alguma coisa da logoterapia que parece que já conhece, a gente começa a perceber outra nuance, né? Faz outras conexões. Isso é extremamente interessante. Então, assim, mais uma vez eu te agradeço ter, né, participado aqui hoje da nossa palestra. E aí eu vou abrir para perguntas, provocações, né? Quem gostaria de começar? Enquanto isso, deixa eu colocar. Tem alguém que já quer perguntar? Porque eu já ia fazer uma pergunta. Eu perguntei quem gostaria de começar. Eu ia fazer uma provocação, mas tá bom. Pode fazer provocação. Pode começar. Eu guardo a minha aqui, Anne. Pode começar. Nesse sentido da vida, né? A gente muito ligado nisso, e às vezes eu viajo bastante nisso, e eu não consigo entender o porquê das pessoas terem tanto medo da morte. E eu acho assim, a gente abrindo essa conversa hoje, seria essa questão do desconhecido, de sempre quando alguém perto da gente morre, a gente tem essa sensação não, né? É muito ruim, e por isso esse medo de perder algo seria isso, essa questão porque, assim, na minha concepção, é algo muito normal, seria tipo assim, finalizou, a pessoa concluiu o ciclo dela, e eu não consigo entender esse medo que as pessoas têm tanto da própria morte, não das outras pessoas, sabe? É isso. Ah, legal. Muito obrigado. Qual é o seu nome? É Anne Caroline. Anne Caroline. Anne, muito obrigado pela pergunta, né? Porque ela realmente é importante, né? A questão da morte dentro da logoterapia, como eu coloquei agora há pouco, ela está dentro dessa tríade trágica, né? Ou seja, é algo que vai acontecer com todos nós. Né? E antigamente a questão da morte, né, alguns séculos atrás, as pessoas se reuniam nas casas, né, para poder então acompanhar aquele momento de fechamento da vida de alguém. Então, geralmente a morte acontecia em casa e com as pessoas queridas, né, e as pessoas ali trabalhando naquele momento final, pensando numa possibilidade de uma morte, né, porque a gente pode também falar de tipos de morte, né, mas numa morte que pudesse ser acompanhada. Depois, com a tecnologia e os avanços da própria medicina, apareceram os hospitais. Então, as pessoas deixaram de morrer em casa
para morrer nos hospitais, né? Ou seja, e muitas vezes distante das pessoas queridas e muitas vezes ligadas a aparelhos, né? E num processo né, muito solitário. E ultimamente, né, vem se resgatando muito através de cuidados paliativos, né, que são cuidados de proteção na fase final de vida, né, para que esse modus operandi ocorra, né, de uma maneira mais humanizada, que é o que deveria ser, né? Então, esse acho que seria o primeiro aspecto, né? Mas a questão da finitude, né, que também entram outros fatores, e como psicólogos, já que a questão hoje, né, é com o psicólogo, né, nós vamos trabalhar muitas vezes, se for, né, numa perspectiva como essa, eu já tive algumas oportunidades de trabalhar com equipes, né, de cuidados paliativos, acompanhando a morte, né, ou seja, aquele momento de passagem, né, que esse momento que as pessoas relatam muitas vezes com medo, né, ou coisa do gênero. Então, já acompanhei pessoas morrendo, né? Né, em hóspices, né, que seriam hospitais, é uma espécie de hospital onde você trabalha com quadros exclusivos de pessoas com uma doença avançada e que já existe esse prognóstico, né, de morte. Bem, o que eu observei nesse período todo é que a questão da passagem, quando ela acontece, quando ela está acontecendo, não é o momento de grande medo. O que as pessoas têm medo é de sofrer. Elas têm medo do sofrimento até essa passagem, né? Então, e aí entra no primeiro aspecto da tríade trágica. Então, não é o medo da morte em si, que é aquele momento que é o oposto do nascer, né? Quando nós chegamos ao mundo, né? E a morte seria esse processo contrário, é quando nós estamos nos despedindo desse mundo. Mas é da mesma forma o nascer e o morrer, só que são para, vamos dizer, situações diferentes, lugares diferentes, né? Então, eu observo que a questão do medo aparece, né, justamente nesse período de sofrer, ou seja, sofrer dores, né, por exemplo, se for uma doença, né, que se avança, né, geralmente câncer, né, que nós fazemos alguns acompanhamentos, né, e que hoje já existem, né, medicações específicas para esse momento, a própria questão da solidão desse período, porque, Anne, né, há uma questão importante que nós falamos nessa área, é que as pessoas morrem como elas vivem. Por isso, mais uma vez, uma ênfase ao sentido da vida, né? Porque se você foi uma pessoa, né, que não respeitou as outras pessoas na vida, né, que você fez um monte de barbeiragens, né, e se você tiver uma morte assim, né, que vai ser acompanhada, esse sofrimento é brutal, né? Essas pessoas sofrem muito nesse período. Um outro sofrimento e medo, né, num processo de morte que pode ser acompanhada, e ainda voltando e fazendo o gancho com a questão do sentido da vida, é você se arrepender de tudo que não fez. Essa é uma grande lição existencial, porque quando você está morrendo, não tem grande importância se você vai comprar um carro novo, uma casa nova, se você vai fazer uma viagem ao exterior. Isso não tem a menor importância quando você está morrendo. Uma das grandes questões que abalam as pessoas foram as coisas não ditas, as coisas não faladas, as parcerias que, né, você não realizou de uma forma que nós chamamos na logoterapia de uma conduta única, né? Ou seja, se você foi falso durante a sua vida, se você não viveu uma vida de verdade. Então, essas questões trazem medo. Essas questões trazem sofrimento. As pessoas que foram grandes realizadoras, e não grandes obras, né, mas que elas foram íntegras na sua existência, geralmente são mortes mais aceitas naquele momento, né? Porque seria ali um grande fechamento de algo que você já realizou e aí sim você pode descansar,
né? Eu poderia falar muito mais coisas, mas eu acho que tem outras questões, né? Mas eu gostaria que isso ficasse registrado, né? Assim, para uma morte, por isso que eu falo de tipos de morte, porque hoje em dia, né, nós temos vários tipos e umas delas são catástrofes, por exemplo, né? Recentemente teve um bombardeio em Beirute, muitas pessoas morreram e nem sabiam, estavam andando ali na rua, de repente sumiram, né? Ou uma aeronave que cai, ou, né, então são outros tipos de morte que não há tempo para essa reflexão e trabalho e tudo mais. Geralmente as pessoas somem, elas se desintegram, né? Mas uma morte que pode ser acompanhada, o que nós observamos é que está muito relacionado a como você vive. Muito obrigada, muito bom. Que reflexão, né? Lu, você vai perguntar ou eu poderia perguntar? Pode perguntar. Uma dúvida. Depois sou eu, hein? Tá bom. Boa noite. Tá bom, hein? Parabéns pelo Dia do Psicólogo. Opa, todos nós. Obrigada por trazer conhecimento, né, pra gente. Obrigada, Lu, por ter trazido o Francisco. Eu percebo que a logoterapia, eu particularmente sou muito apaixonada, tá? Desde que escutei pela primeira vez, toda vez que eu falo logoterapia, eu me arrepio da cabeça aos pés. Assim, e só um minutinho, tá, Dani? Deixa eu só cortar. E, Francisco, ela fez 3 períodos só de psicologia. Tá? Uau, que bom, então, é bem pouquinho e já está apaixonada. Imagina quando ela chegar no final do curso. Pois é, e eu já tô inscrita para fazer uma pós de logoterapia. Mas vamos lá. Eu percebo, o Francisco e Luciane, que a logoterapia ela visa fazer o indivíduo observar o seu comportamento diante de situações cotidianas. Então, eu percebo que é um tipo de terapia que é meio que um estilo de vida. Busca sentido até nas piores situações, certo? Estão sempre buscando sentido, até na dor, né? Como Frankl buscava ali no campo de concentração. Porém, eu quero trazer para a questão prática. É uma curiosidade e eu gostaria de perguntá-lo. Tem pessoas, eu já sou uma mulher, vou fazer 42 anos mês que vem, e já tenho um pouquinho de experiência de vida, e durante a minha vida, eu, às vezes, né, até algumas amigas, eu percebo que tem pessoas que não gostam muito e se ofendem quando um profissional não dá a devida importância à sua dor. Eu queria saber se você, no seu consultório, na sua vida, né, que é uma vida, 20 e poucos anos de formado, você já teve alguma situação específica de uma paciente ou um paciente que achou, quando você entrou com a como que eu vou dizer agora? Faltou a palavra. Fala do seu jeito. Com a intervenção. Quando você entrou com a intervenção, se essa pessoa, se alguém já se sentiu que você estava fazendo pouco caso da dor dela. Eu vou tentar, durante a sua vida ali no consultório, algum paciente já achou que você estava fazendo pouco caso no momento de você tentar levar a pessoa para frente? Porque eu entendo que a logoterapia, ela provoca para a gente ter uma ação diante das dificuldades da vida. E tem pessoas, eu até tinha sugerido para a Luciane algo dentro dessa questão. Tem pessoas que se vitimam muito. Então, quando você lança a provocação para ela, dar aquele up, de repente se sentir, esse cara não está me dando, não tá dando valor para minha dor. Já aconteceu? Eu acho que você está trazendo uma questão bastante importante, né? Obrigado pela colocação.
E aí vamos falar da questão prática do atendimento clínico, né? E mais uma vez falando, né, as pessoas que nos procuram, elas estão com alguma questão a ser resolvida, né? Que elas mesmas não estão conseguindo fazer isso, então elas estão procurando ajuda. A logoterapia, né, mais uma vez dizendo, é uma abordagem, né, que é bastante provocativa, sim, né, no sentido de despertar, né, no paciente, né, essa possibilidade de ação, né, para que ele possa caminhar, para que ele possa, então, ir em direção ao sentido. Mas o que acontece, né? Isso seria uma combinação teórica, todo mundo combinou isso e está tudo certo. Mas na prática, lógico que não é assim que funciona, né? Porque nós vamos falar de temas muito delicados, né? A pessoa que entra num processo terapêutico, ela está falando coisas que às vezes ela não diria nem para ela. E ela está ali descobrindo algumas coisas que, de fato, são amarras, né, que são decorrentes das vivências que ela teve na vida e de como ela está reagindo ou não reagindo a isso. Então, acho que um primeiro aspecto importante, né, e aqui falando de logoterapia, é que a logoterapia propõe um acolhimento a esse paciente, né? Nós não estamos aqui para provocar de uma forma ostensiva, né? Ou seja, isso tudo precisa ser feito de uma forma amorosa, né? E amorosa no sentido de entender o tempo de cada um. Às vezes, o que ocorre é uma ansiedade do profissional, de querer que o seu paciente, num tempo mais curto, já apresente o resultado, porque você já falou, já explicou tudo e ele não andou, né? Então, na verdade, a ansiedade do profissional, e particularmente quando a gente está começando a trabalhar, ela aparece, né, com bastante ênfase, né? Ou seja, um aspecto de ansiedade para que aquilo ocorra. E cada pessoa tem o seu tempo existencial. Então, esse é um aspecto que precisa ser observado. Um segundo aspecto é que quando as pessoas nos procuram para essa transformação, não necessariamente elas querem isso. Muitas vezes elas querem um aliado, né, ou uma aliada que possa legitimar as suas questões para dizer assim, olha como eu tinha razão então do meu sofrimento, né? E por isso ela quer alguma coisa que legitime para ela continuar naquele mesmo lugar, né? Então, quando isso é observado e apontado, muitas vezes os pacientes, eles podem desistir do processo, né? Porque você chegou no ponto-chave, né? Então, tudo isso vai acontecendo, né? Mas, assim, uma outra coisa importante que eu havia colocado, o sentido é uma coisa concreta, não é uma coisa abstrata, né? E por isso essa questão do cotidiano, da vida das pessoas, porque tem que ligar a uma coisa da vida prática da pessoa, né? Do seu linguajar, do lugar que ela vive, né? Das relações que ela tem, né? Então, é necessário essa conexão para poder acontecer um movimento. Agora, se ele vai acontecer ou não, isso depende da dinâmica, de como isso vai acontecer, não é uma certeza. E a logoterapia não é uma abordagem para todos os casos, né? Isso eu também costumo dizer, né? Porque, apesar dela ser apaixonante, dependendo do momento de vida da pessoa, às vezes um processo psicanalítico pode ser mais interessante do que um processo logoterapêutico. E o próprio Frankl relatava isso, né? O professor Marcos fala muito isso. Desculpe interromper. Sim, o Marcos, um grande amigo, conhecedor da logoterapia. Então, essa é uma questão importante. E isso se dá na questão diagnóstica, que é outra coisa que eu brinquei no início, né, da nossa apresentação, né, de que, assim, às vezes nós temos aí, né, todo mundo que se acha meio psicólogo, né? Então, para poder fazer um atendimento clínico, eu tenho que identificar a queixa, né? E a queixa, ela não vem assim de bandeja para a gente, né? Geralmente a primeira, a segunda fala não necessariamente é aquilo, né? As pessoas já vêm com coisas prontas e nós, como profissionais, num primeiro momento, precisamos escutar,
fazer uma análise diagnóstica para poder chegar na queixa. Então, é algo, né, e ainda falando do Freud, né, que ele descobre uma coisa importantíssima para todos nós, que é o inconsciente. Então, muitas dessas questões ainda são inconscientes, que para o Frankl nós vamos trabalhar na perspectiva de um inconsciente noético, né, que depois também a gente pode falar um pouco disso, né? Portanto, essa questão, vamos dizer assim... e outra coisa fundamental, às vezes os pacientes falam coisas que você não falou. Não, porque, olha, o meu psicólogo falou que é isso aqui, e porque ele só quer uma fala para legitimar aquele lugar, ou de vitimização, que é o que você está trazendo, ou qualquer outra coisa, né? Então, a gente também precisa ter esse cuidado, né? Porque as pessoas falam aquilo que elas querem, né? Então, quando há um processo legítimo de atendimento clínico, que a coisa anda, esse tipo de coisa não acontece. E uma outra coisa ainda importante para a reflexão de vocês, né? No sentido de que a importância, então, de chegar na queixa. Por quê? Porque existem, né, outras patologias que podem estar associadas, inclusive, né, do ponto de vista psiquiátrico. Existem alguns atendimentos que é necessário atender com um colega psiquiatra, que é necessário medicação, né? Não dá para dizer assim, não, olha, eu vou trabalhar aqui, só a logoterapia dá conta. Às vezes não, às vezes a pessoa está passando por um transtorno que é para além de uma tristeza, né, que realmente é algo patológico e que sem o devido diagnóstico, né, e parceria, eu gosto muito de usar o termo interdisciplinaridade, né, ou seja, nós vamos trabalhar com outros profissionais também, né, do ponto de vista do campo emocional, com os psiquiatras, na maioria das vezes, né, porque às vezes é necessário uma outra intervenção. Ela está achando ruim porque talvez nós precisamos identificar se há aí uma outra questão para além daquela fala inicial, né? Então, é muito mais complexo do que a gente pensa, mas acho que já dá para ter uma ideia inicial de como atuar. Muito obrigada, tá? Sim, Valeu. prazer. Tinha alguém querendo perguntar e Mike, né? Eu acho que é o Mike. Mike, aconteceu um imprevisto com ele me mandou uma mensagem aqui, ele teve que sair. Uma amiga nossa perdeu a mãe dela há pouco tempo e ele foi lá visitá-la. Só que ele me mandou a pergunta porque ele estava muito curioso. E vai tá gravado, aí depois ele vai assistir. Ele estava aqui morrendo de pena porque ele ia ter que sair. Tá. Ele queria saber o seguinte, porque assim, nós somos do segundo período, né? Somos mais novinhos, assim, e agora que a gente começou a ouvir sobre logoterapia. E ele estava muito curioso, assim, quais são as ferramentas, que tipo de intervenção que a logoterapia usa para dar esse sentido, né? Que fala que é para dar um sentido, porque a gente tá meio por fora ainda do que é realmente a logoterapia. Tá. Olha, uma questão importante, né? Lógico que existem, né, técnicas e vocês vão olhar isso um pouco mais para frente, mas acho que vale a pena, nesse primeiro momento, apontar duas coisas. A logoterapia não dá sentido para ninguém. Não existe sentido nas melhores lojas do ramo, né? Ou seja, não dá para comprar sentido, né? O sentido precisa ser encontrado. Então, nós seremos facilitadores desse processo terapêutico para ajudar a pessoa a encontrar sentido. Olha que coisa interessante, né? Porque na sociedade que nós vivemos hoje, né, muita gente fala de sentido, mas sentido como algo ligado a alguma coisa comercial, né? Ou seja, olha, eu vou te dar sentido, aí você segue isso e que você vai se dar bem. Isso não é sentido para a logoterapia, né? Ou seja, o sentido é algo que nós precisamos descobrir, né? E a etimologia da palavra descobrir significa que existe algo encoberto
e nós precisamos descobrir para poder encontrar, né? Então, esse é um processo muito bonito neste sentido, né? Porque nós vamos conseguir descobrir, então, situações para encontrar esse lugar, porque o sentido, ele muda de pessoa para pessoa. O que é sentido para um, não é sentido para o outro, né? Então, o sentido não é... e hoje, né, no mundo comercializado, aí, né, comercial que a gente vive, sentido, então, seria comprar o último celular, o mais moderno. Isso não é sentido, né? Isso é uma ação comercial de uma sociedade de consumo capitalista que quer que você entenda que sentido é ter coisas. Isso não é sentido. Tanto é que você tem lá um monte de coisas e depois você começa a questionar por que você comprou aquelas coisas, né? Que aquilo já, você nem olha direito para aquilo. O sentido é algo que você encontra e é uma satisfação existencial, porque você encontrou aquilo e depois você vai comprar o celular, aquilo que você quiser, né? Mas ele não é comercial, né? Eu vou falar aqui de uma, né? E depois, em outro momento, a gente, né, pode falar de outras coisas. Mas Frankl, ele estudou muito o filósofo Sócrates, né? E Sócrates criou a maiêutica socrática. O que é isso, né? E que Frankl depois, né, introduz a logoterapia como o diálogo socrático, né? E o diálogo socrático é a arte de fazer perguntas, né? Então, esse método socrático é um método muito utilizado na logoterapia, porque a mãe de Sócrates, o filósofo, era parteira. Portanto, o diálogo socrático está para a logoterapia como a possibilidade de parir algo que você ainda desconhece, né? Então, à medida que essas perguntas ingênuas que o profissional, né, à medida que ele domina a técnica, vai ter que estudar tudo isso, né, e tudo mais, né? Ou seja, você estabelece na relação terapêutica um diálogo socrático, né? Ou seja, um diálogo que nos permite ajudar nesse processo, né, de parir algo que está ali, mas você ainda não tem contato, né? Por isso que é um trabalho, né, numa perspectiva individual e intransferível, né, que você vai, então, ao longo desse processo, né, descobrindo coisas que estavam lá em você, mas você não conseguia acessar. E essa é a importância do profissional quando trabalha com alguém. Ajudar alguém a encontrar uma coisa que a pessoa ainda não enxerga, ela ainda não vê, né? Então, essa técnica, essa maiêutica socrática, ela vai nos ajudar, né, nesse movimento da busca de sentido, né, de encontrar o sentido, né? E aí, lógico, existe uma série de termos, né? Tem bastante coisa aqui, né, no espaço de tempo reduzido, mas eu gostaria que você ficasse com essa, né, e passasse para o colega, né, um estudo, né, um pouco mais aprofundado da maiêutica socrática, que isso está na logoterapia, né, como uma possibilidade de um diálogo, né, em que nós vamos conseguir, então, que esse material, vamos dizer, inconsciente, possa vir à consciência, mas dentro de uma perspectiva do noético. O noético é um termo, né, que foi traduzido de forma literal como espiritual. E essa é uma outra grande discussão dentro da logoterapia, né? Porque o inconsciente noético ou inconsciente espiritual não tem a ver com religião, né? Então, algumas pessoas confundem a logoterapia quase como um aspecto religioso. E não é isso. O Frankl, quando criou o termo, né, e trouxe o termo noético, ele trouxe justamente para ajudar nessa diferenciação, que na tradução da palavra significa espiritual,
né? Ou seja, então não tem a ver com, vamos dizer assim, né, uma vivência espiritual. Não, o noético tem a ver com esse espaço de consciência que eu consigo me conectar com a força que existe em mim, mas eu ainda não vejo. Eu ainda não a tenho, né, do ponto de vista inicial, para poder realizar alguma coisa no mundo. Olha como as coisas se encaixam. Eu realizo, então, através dos valores, que foram aqueles que eu apresentei, né, através de um valor de criação, um valor de vivência, ou uma atitude diante de uma situação que me é difícil, né? Então, é a partir desse movimento que eu vou conseguir essa conexão e realizar algo concreto. Agora, se eu sou uma pessoa religiosa, uma pessoa, né, que lida com a espiritualidade, não tem problema nenhum, né? Ou seja, isso até pode ser um fator que pode te ajudar em algum momento, mas nós não podemos confundir as coisas, tá bom? Muito obrigada. Falar igual a Dani, cheguei a arrepiar. Que bom. Tem mais alguma pergunta? Eu estou guardando a minha aqui, Chico. Estou guardando a minha. Posso fazer, professora? Pode, eu estou guardando a minha. Quem sabe vocês façam ela, né? Não, o meu vai voltar lá na questão do medo, né? Naquela da tríade trágica. É porque, assim, certa vez, eu já tem alguns anos já, né? Eu parei, assim, né, um tempo, eu estava em casa e comecei a pensar, refletir. Falei, gente, eu vou morrer. Aí eu comecei a pensar, refletir minha vida. Nossa, eu vou morrer, e agora? E depois, como que vai ser? Né? Aí começou a bater aquele desespero, até aquele sentimento de pânico, e meu coração começou a acelerar forte, né? E eu comecei a pensar em tudo. Aí eu queria fazer uma pergunta, porque assim, nessa questão da morte, né? Tem pessoas, igual, por exemplo, que passam ao longo da sua vida, até, assim, tem atitudes íntegras, né? Faz até aquilo que talvez planejou em sua vida, né? E, assim, está totalmente feliz, né? Das suas realizações e tudo mais. Mas aí, quando ela começa a entrar na certa idade, na terceira idade, né? Que ela começa a ver, nossa, eu já estou para a morte, ela começa a refletir, falou, e agora? Eu vou morrer. Mas ela não quer morrer, mas ela sabe que ela realizou, fez tudo que ela planejou em sua vida, né? Está feliz com as suas realizações, mas ao mesmo tempo ela bate aquele sentimento, né? Que ela não quer morrer, né? E aí ela começa a pensar, tá, mas e agora? O que eu vou fazer? Eu não queria morrer, eu quero viver mais. Né? Aí eu queria saber, assim, se já teve casos, não sei, até clínicos de pessoas a questionar essa questão, né, de morte, assim, de não querer morrer porque quer viver mais. Gostei, muito obrigado, né, pela sua colocação, né? Eu vou começar com uma coisa, né, que para mim foi, né, assim, um aspecto de finitude que me marcou muito, né? Minha avó, começar com uma questão pessoal para depois falar de outros casos e tudo mais, né? Então, minha avó paterna morreu com 96 anos, né? E morreu pela questão da idade, né? Estava muito velha, os órgãos já começam a não funcionar, e ela estava hospitalizada. E um pouco antes da morte dela, eu tive acesso a esse contato, e eu perguntei para ela, né, naquela ocasião, eu falei, puxa, avó, será que eu vou viver como a senhora, né? Puxa, 96 anos, né? E ela estava fraquinha, né, ali naquele momento, mas ela olhou para mim e ela falou assim, ah, meu filho, eu não sei, mas que eu queria viver um pouquinho mais, eu queria, né? Então, eu gosto de contar essa história, né, que é uma história real, né, mas que me marcou muito. Que, na verdade, né, essa questão de se dar conta da finitude, né, mais uma vez dizendo, né, ou seja, nós não temos uma educação para a morte. Nós vamos descobrir esse fato real, concreto, ao longo da existência. Né? Ou seja, Deixa um pouquinho, Chico. Tem alguém com áudio ligado? Dê uma olhada aí nos seus áudios, por favor.
Está fazendo muito barulho. Acho que melhorou. Acho que melhorou. Pode ir. E a gente não quer escutar algumas coisas assim, né, diferentes. Tal. É verdade. Melhor não. Melhor não, né? Então, o que acontece, né? Ou seja, na questão da finitude, mais uma vez, né? Ou seja, como é algo que é a única certeza que nós temos, né? Ou seja, uma certeza inconteste, é que nós temos um tempo existencial e estamos aqui por um tempo. Muitas vezes as pessoas descobrem de fato essa questão quando elas estão próximas à morte. Né? Ou seja, e ainda falando de uma morte que pode ser acompanhada, né? E isso gera, como coloquei anteriormente, né, e mais uma vez, né, na verdade, a morte para a logoterapia é um lembrete de que eu preciso ter uma vida com sentido e realizações. Ter uma vida com sentido significa realizar coisas que tenham sentido. Não é realizar qualquer coisa. É realizar coisas que eu descubra o sentido existencial por estar aqui. Né? Ou seja, porque quando eu consigo fazer isso ao longo da existência, quando chegar esse momento, lógico que eu vou ficar triste. As pessoas que estão morrendo estão tristes. Por quê? Porque a pessoa, né, que acompanha alguém que está morrendo, ela está triste porque está perdendo alguém com muito significado. Mas a pessoa que está morrendo, ela está perdendo o mundo. Ela está perdendo tudo. Né? E só para lembrar, a gente não leva nada, tá? Só para anotar isso também, né? Assim, você não leva o carro, não leva a casa, não leva a roupa, você não leva nada, tá? Isso não vai para essa outra parte pós-morte, né? Assim, é só um lembrete para a gente, né? Ou seja, não existe caminhão de mudança, né? Ou seja, quando nós partimos desta para, né, o que o Frankl chama, então, na logoterapia, e para aqueles, né, que querem estudar, a questão do suprassentido, né? Ou seja, algo que é para além do sentido existencial, e aí sim, no suprassentido, nós vamos falar mais precisamente dos aspectos religiosos e espirituais, que num primeiro momento pode ser um conforto, né, numa perspectiva de uma crença, né, para alguns que vão voltar depois, encarnados num outro corpo, né? Alguns vão para o céu, outros vão fazer um estágio aí em algum outro lugar, não sei, né? Então, cada um tem, né, as suas crenças na questão do pós-morte, né? Porque são crenças, né? E aí, de um jeito ou de outro, isso pode acalmar. Por exemplo, eu acompanho em alguns hospitais processos de finitude que é levado em consideração a religião da pessoa. Né? Então, se ela é evangélica, por exemplo, é muito comum a presença de um pastor quando está ocorrendo essa passagem. Ou se ela é católica, um padre, ou se é um bandista lá, a pessoa do terreiro, ou se é budista, né? Tem lá o seu representante. Então, para cada religião ou para cada cultura, né? Eu estive numa vivência no ano 2000 no México com índios zapotecas, né? Eu fiquei um período vivendo com índios zapotecas, né, para trabalhar rituais de morte. E é muito interessante como a cultura, né, mexicana em Oaxaca, né, a cidade toda, vocês já devem ter visto em algum filme, né, os rituais, né, que ocorrem muitas vezes na cidade, né, todos, né, eles têm lá uma crença que naquele dia eles podem fazer contato com os antepassados, etc. Né, e a cidade inteira vai para dentro do cemitério, é uma coisa curiosíssima. E eles levam a comida, a música daquela pessoa que ela gostava. É uma questão cultural, né? Existem outros países que negam a morte, né? Ou seja, a morte tem que ser distante, tem que ser num lugar onde ninguém tem acesso, né? De preferência que eu não assista e não veja e não acompanhe,
né? Existem outros lugares, né, como na Índia, né, que os corpos são cremados e colocados ao rio e com todo um ritual. Então, é importante também, como psicólogos, né, já que o tema hoje é o Dia do Psicólogo, né, é importante que a gente tenha um hábito, que a gente possa, na verdade, não perdê-lo nunca. Ou seja, a gente não pode perder isso, que é leitura. Isso eu já dou uma força aí para os professores, né? Ou seja, nós temos que ler, nós temos que ter conhecimento, porque aquele paciente que chega à nossa frente, ele foi educado dentro de uma cultura e que muitas vezes eu, profissional, não conheço. Então, eu preciso estudar se eu não conheço, né? Ou seja, porque isso também vai nos ajudar a entender aquele contexto de crise que aparece, né? Ou seja, esse é um dos aspectos, né? Então, mais uma vez, para finalizar a sua questão, do ponto de vista da finitude, que já respondi antes, as pessoas não têm medo da morte, que é aquele momento da passagem. Elas têm medo de sofrer até chegar esse momento de passagem, né? O que as pessoas temem é o sofrimento, né? Por isso, eu costumo brincar, né? Assim, se naquela hora ali H, né, você brigou lá com a sua tia, né, o tempo inteiro, e é ela que vai cuidar de você, cuidado, hein, na hora da passagem, né? Então, faça as pazes, né? Não faça muita malcriação, né? Porque, né, tem muitas questões ligadas à finitude, né? Ou seja, tanto do ponto de vista individual ou até sentimentos coletivos, né? Quando existe uma morte de alguém muito conhecido, né? Como eu tenho um pouco mais de idade aí que vocês, eu me recordo do dia da morte do Ayrton Senna. Aquilo foi uma morte social. Todo mundo estava triste, eu estava, né? Tava todo mundo, né? Assim, consolado com o nosso grande herói, com o nosso. Todo mundo entrou em luto, né? E eu não conhecia o Ayrton Senna pessoalmente, não vivia com ele, mas eu entrei em luto. Então, existem mortes sociais que também trazem essas questões do ponto de vista, né, mais coletivo, né? Então, vale a pena estudar, né, não só os tipos, né, mas as abordagens nesse processo. Bom, agora eu queria fazer, antes de fazer minha pergunta, eu queria fazer duas considerações, né? A primeira é que quando eu escutei a questão do sentido pela primeira vez, eu imaginava uma coisa filosófica, uma coisa meio santa até, sabe? Aquela coisa assim, de uma Isso. nobreza. Falava, não, isso não é para mim. E aí, né, fui descobrindo, e eu acho que foi até no curso que eu fiz com vocês mesmo, que o sentido pode ser uma coisa bem simples. Realizar sentido, por exemplo, né, ser mãe, realizar sentido. Sim, sim. Escrever um livro, mas não precisa escrever um livro, às vezes até plantar uma árvore. Então, a realização do sentido, eu achava que era uma coisa assim que estava lá nas alturas, que era uma coisa assim, tipo, ser um Voltaire da vida, ser um Einstein. Isso, né? É, Então eu falava, não, eu não vou conseguir fazer isso. exato. E o bacana que eu vi da logoterapia, que eu descobri, é que é acessível a todos nós realizar sentido, porque cada um de nós tem aqui um sentido a ser realizado. E ele tem a ver com as nossas habilidades. Então, se ele tem a ver com as nossas habilidades, eu posso fazer, né? Em geral, o sentido está atrelado às nossas habilidades. Então, eu posso realizar. E aí, isso foi uma grande descoberta para mim, que eu imaginava a logoterapia como algo mais inacessível, sabe, Chico? Tá. E a outra coisa que eu achei fantástica, assim, que quando eu falava dessa questão do vazio existencial que a logoterapia traz, né? Eu tinha um pé atrás com Nietzsche, que história de niilismo, vai cair no niilismo, vazio existencial, enfim. E aí eu percebi, né, que Franklin ele tem uma visão um pouco diferente, né? Que seria o sentido, tem a ver com esse encarar a morte. Eu posso encarar a morte da seguinte forma: bom, já que eu vou morrer, eu não vou fazer nada porque nada faz sentido, ok? Sim, Que seria o sim, niilismo. Mas eu sim. posso encarar a vida, e aí é o jeito que eu percebi, que eu descobri
eu acho que travou a sua conexão. Pensei que tinha sido só para mim. Ela vai entrar de novo, provavelmente. Acho que ela vai entrar de ela novo. Entra de novo. Né? É. Tadinha, esperou tanto, né, para começar a falar, deixou a gente falar. O dó. Mas vai dar. Vai, com certeza, nós aguardamos. Né? Deixa eu até anotar aqui essa questão que ela coloca, né? Bem, enquanto ela chega, se alguém quiser falar alguma coisa, e depois, quando ela voltar, a gente continua na pergunta dela. Eu mandei lá no grupo, né, para ela entrar novamente, mas pode ser até que ela esteja falando e achando que a gente está escutando, né? Mas ela não viu. Deixa eu ver se ela me mandou alguma mensagem aqui, vamos ver. Ô, Francisco. Oi. Desculpa não estar com o vídeo aberto, mas é porque esse computador aqui não tem câmera. Você falou que... Ela acabou de me mandar uma mensagem rápida dizendo que tem um temporal e que caiu a internet dela. Então, a princípio, nós vamos continuando, né? Até ver se ela restabelece o contato, né? Tá. Então, deixa eu fazer a pergunta. Você Quem falou... Quem é que tá falando? É a Carla. Carla, tá. Diga lá. Perdão por não estar com o vídeo ligado, mas é porque esse notebook não tem câmera. Aí eu falei, eu estava no desespero. Mas vamos lá. Quando você respondeu a pergunta da Dani, engraçado, Dani, que a minha pergunta ia ser assim, basicamente a sua. E ele respondeu a sua e a minha ao mesmo tempo. Somos iguais. Você falou que nem todas as pessoas podem ter uma abordagem de logoterapia no seu tratamento, porque ela pode não responder a esse tratamento. Né? Em qual situação, por exemplo, onde a logoterapia ela não se aplica, em qual situação ela se aplica? Essa é uma. Outra coisa, quando você fala que a gente deve buscar um sentido para as coisas, para a nossa vida, em tudo, como que deve ser, como que é para a logoterapia, para quem está abordando a logoterapia como a terapia ser abordada, né, como abordagem, como que é mostrar para o paciente que muitas vezes o que ela veio a passar na vida dela, muitas vezes o que ela o trauma que ela teve pode sim fazer com que ela busque um sentido para algo. Outra pergunta, as duas. Tá, eu vou tentar aqui responder, né? A primeira questão, né, da aplicabilidade ou não da logoterapia, né? Eu até... Ó, a Luciane voltou aí. Consegui, me perdoem, gente. Um tempo... Chico, você não vai acreditar, mas um temporal aqui que caiu... Eu moro em Vila Velha. Um temporal... Pico de energia, me perdoe, depois eu continuo. Sem problema. Eu vou continuar aqui, depois você entra na sequência. Né? Então, na verdade, assim, né, dentro da questão de uma coisa, né, de um termo, né, que vocês também vão estudar na logoterapia, a questão da temporalidade noética, né, ou seja, o tempo noético nessa perspectiva de realização de algo na vida. Né? Então, como grande força da logoterapia,
né? E o Frankl coloca isso também de uma maneira magistral, né? Que quando você escreve uma teoria, você está falando muito da tua história, né? Os autores que escreveram teorias, né, eles falam muito da história deles através, né, daquilo que eles criaram, né? E o Frankl criou a logoterapia, na verdade, antes de ir para os campos de concentração, né? O livro Psicoterapia e Sentido da Vida, que é traduzido para nós como Psicoterapia e Sentido da Vida, é o primeiro livro do Viktor Frankl, que é aquele que é citado quando ele entra nos campos de concentração com um manuscrito debaixo do braço, né? Esse manuscrito é esse livro chamado Psicoterapia e Sentido da Vida. Bem, então, como ele já tinha escrito as primeiras ideias, né? Assim, já tinha, na verdade, um livro, né, sobre essa questão embrionária e até numa linguagem mais médica, vamos dizer assim, né, da logoterapia. Nós vamos observar também nessa temporalidade do Frankl, que ele sai de um modelo mais médico para um modelo mais psicológico. E isso aconteceu com todos esses autores. Portanto, para o prisioneiro 119.104, o grande desejo existencial dele era poder sobreviver, não ir ao fio, não colocar a mão no fio elétrico para, né, terminar a tua vida, e numa perspectiva, né, ele acreditava numa perspectiva de futuro. Talvez por isso também, lógico que em alguns momentos foi sorte, né, em alguns momentos era para ser uma coisa, foi outra, foi uma somatória de coisas, mas que com certeza a força dele de querer viver ajudou muito ele a sobreviver a essa loucura toda, né? Então, a perspectiva da logoterapia traz um pouco da história do criador, né? Ou seja, de criar uma palavra que não existia antes, mas que nós usamos hoje, uma resiliência para poder, então, a partir daquele momento de grande sofrimento, realizar coisas na vida. Então, é essa perspectiva de futuro que está na logoterapia e que muitas pessoas que já conhecem, ou pacientes que são indicados e estão, vamos dizer assim, né, nessa mesma vibe, né, eles podem se beneficiar muito do tratamento. Mas existem outros, como Freud, né, vamos dizer assim, vamos voltar um pouquinho no tempo, que é o criador da psicanálise, né? Também estive no Museu Freud, lá em Viena, pertinho do Museu Viktor Frankl, vale a pena, depois da pandemia, quando vocês forem para lá, né, conhecer. O Freud já era uma outra criação, né? O Freud estava ali preocupado no início do século passado com a questão da histeria ligada à questão da sexualidade, que era o grande problema da sociedade vitoriana, né? Ou seja, as pessoas não falavam abertamente da sexualidade. E ele começou a observar nas mulheres histéricas que elas apresentavam sintomas corporais porque não conseguiam falar de determinadas coisas, e por isso ele cria o divã, para que a pessoa possa deitar no divã e não olhar para o profissional, para não interferir nessa dinâmica dele com ele mesmo, e possa acessar esse lugar, né, para poder trabalhar através de um modelo psicanalítico. Olha que coisa interessante. Algumas pessoas se identificam com esse modelo, né? Ou seja, que elas estão lá para procurar as raízes e às vezes ficar lá 10 anos, 15 anos elaborando esse processo. Esse é um processo psicanalítico, e o Freud, no fim da vida, ele mesmo relatou em alguns momentos que haveriam outras abordagens que seriam, vamos chamar assim, mais rápidas, né? Ou seja, que poderiam ajudar os pacientes, né, dentro de um outro modelo que não permita, né, um processo mais, assim, que demande um tempo tão grande, né? Então, algumas pessoas que, porventura, de traumas, elas precisam entrar num processo em que elas precisam entender, compreender, analisar a existência.
Então, na logoterapia que há uma movimentação em relação ao futuro, elas podem não se adaptar. Então, nesse caso, eu mesmo, identificando através de um diagnóstico, posso sugerir um outro colega para que ela possa se beneficiar mais daquele momento que ela está vivendo. E não tentar enquadrar a pessoa dentro de uma coisa, porque eu não quero mandar o paciente embora, porque imagine, eu vou perder meu paciente para alguém, né? Então, na verdade, a gente tem que ter um amor ao tratamento, às pessoas, a entender a busca delas e, se for possível, ajudá-la nesse processo, ok. E o processo inverso também pode acontecer. E ainda na linha da interdisciplinaridade, não só na perspectiva de psicólogos e psiquiatras no que diz respeito a medicações, eu também e aconselho os colegas a ter uma relação interdisciplinar com colegas de outras abordagens, né? Como teoria cognitivo-comportamental, gestalterapia, psicologia junguiana, né? Analítica junguiana, a psicanálise, né? E outras abordagens, porque de repente nós podemos entender, né? Nós estamos aqui para tentar ajudar aquela pessoa, né? E não segurá-la, né? Como uma posse que é sua, né? Ou seja, entender o que é melhor para aquela pessoa. E se a gente tem um bom exercício interdisciplinar, não vai faltar paciente para ninguém. A gente não precisa ter essa preocupação, né? Na verdade, hoje em dia, os bons profissionais não têm horário. É justamente por isso, né? Porque os consultórios estão abarrotados, né? Mas por quê? Porque são pessoas que têm não só o que nós chamamos, né, de uma certa humildade, mas porque está a serviço, né, de querer realmente o bem da pessoa, né, e não manipular as situações. Então, algumas situações, depois de um diagnóstico inicial, né, a gente pode identificar que ela pode se beneficiar, né, numa outra perspectiva. Além do que, também, a pessoa pode chegar na sua frente e não se identificar com você. Ela olha para sua cara e diz assim, acho que aqui eu não vou contar é nada, né? Eu vou me embora daqui a pouco, porque pode acontecer do paciente para com o profissional e do profissional em relação ao paciente. Ninguém é obrigado a atender alguém, né? Ou seja, essas questões empáticas, né? Ela se dá no primeiro encontro, por isso é importante um primeiro encontro, para eu poder sentir, identificar se ali é um lugar que eu vejo como seguro, porque eu vou colocar coisas muito pessoais. De repente eu olho, bato o olho e não me identifico. Né? Então tem uma série de coisas que acontecem que ao longo do tempo, né, nós vamos entendendo para poder ajudar melhor. E a sua segunda pergunta, qual é mesmo? A segunda pergunta era como que o profissional, logoterapeuta, pode conduzir para que o paciente que tenha passado por certos tipos de trauma, certos tipos de coisa, como que pode conduzir para que essas pessoas entendam que o que ela passou naquele momento tem um sentido para ela, entendeu? Sim. Porque eu acredito o seguinte, as pessoas... Pode falar. Desculpa. Eu acredito assim, eu vejo assim, deve ser muito difícil, porque a pessoa ela vem cheia de... Os traumas são enormes e causam dores, e essas dores elas não querem entender que aquilo dali de alguma forma fortaleceu ela, né? Aquilo ali teve um sentido para ela e para que ela possa viver daí para frente. Como o profissional pode abordar nesse sentido, né? De mostrar para ela que aquilo dali serviu para fortalecer. A sua pergunta é muito boa, né? Porque ela ajuda a gente a esclarecer algo, né, que já havia apontado num primeiro momento como a ansiedade do profissional, né? Ou seja,
Às vezes é o profissional que está precisando fazer terapia, né? Porque ele acha, né, que o paciente vai chegar na frente dele e ele vai resolver todas as questões de todas as pessoas que vão procurá-lo e dentro de um tempo recorde, né? E necessariamente não é assim que funciona, né? Nós estamos lá para poder elaborar determinadas questões dentro do tempo de atendimento, né? Ou seja, dentro do tempo, né, da elaboração daquela pessoa. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não ter uma ansiedade profissional, né? Assim, nossa, eu já fiz várias sessões e ela não me entende, eu já falei para ela, né? Eu já expliquei tudo e ela não me entende. Né? Que ela precisa encontrar o sentido da vida. Né? Né? Ou seja, a gente está falando muito mais do profissional do que do paciente. Né? Esse tempo, né, que pode ser um tempo curto, pode ser um tempo distante, algumas coisas serão elaboradas no trabalho terapêutico, outras não. Outras não vai se realizar naquele trabalho terapêutico. E outras só vão cair a ficha muito tempo depois. Eu me recordo de um atendimento que eu fiz há uns 15 anos atrás, de um oriental, né, que me procurou para desenvolver um japonês, né, e que ele queria muito voltar para o Japão e etc. Né, e nós trabalhamos ali uma série de coisas e ele acreditava que só ia fazer sentido quando ele estivesse lá no Japão. Né, e eu estava dizendo para ele, né, tentando elaborar aquelas questões. Depois, no resumo da ópera, depois de um tempo, ele foi para o Japão, ele terminou o processo, etc. E eu me recordo que 2 meses depois, ele me liga do Japão, né, para dizer para mim que ele tinha entendido, né, que aquelas frustrações e traumas, que é o que você está trazendo, ele levou na mala para o Japão. Aquilo foi junto, né, porque não era só estar lá no Japão que aquelas coisas seriam realizadas. Né? Então, nós não temos esse poder, né, de transformar todas as vidas, né, como um poder mágico. Né? Nós estamos ali para acolher as pessoas, entender os seus problemas, apontar soluções e caminhos, tentar traduzir aquilo que elas estão sentindo para uma linguagem, né, mais fácil, né, e de acesso, para que depois algo possa acontecer. Né? Eu me recordo também de um pesquisador, depois eu posso até ver e colocar para a Lu, que ele fez um trabalho muito interessante. Ele colocou no currículo Lattes dele tudo que deu errado na vida acadêmica dele, né? Que é uma coisa que a gente não conta. Né? A gente só conta as coisas legais. Né? Você só conta aquilo que ninguém vai para o Congresso, né, e apresenta um caso que não deu certo. Né? Todo mundo são casos maravilhosos e que tudo funciona, mas a vida não é assim. Né? Então, pode ocorrer, né, alguma situação onde o processo não andou. Né? E eu gosto muito de uma pergunta que uma vez fizeram para o Freud e perguntaram para ele quanto tempo, né, dura uma análise, e ele respondeu o tempo que o paciente estiver na minha frente. Né? Então, eu gostaria de finalizar com o velho Freud dizendo isso. Né? Nós não temos esse poder, né, de conduzir e transformar e tudo vai ser certo e todos os casos serão lindos e maravilhosos. Né? O psicoterapeuta, o logoterapeuta, o psicólogo, ele precisa aprender a lidar com a frustração. Porque em muitos momentos nós vamos lidar com a frustração. Né? Nós vamos olhar cenas, ainda mais momentos como esse que estamos vivendo de pandemia, né? Ou seja, eu pelo menos tenho alguns pacientes que, por exemplo, eu tenho uma paciente, né, que estava grávida quando começou toda essa história aqui, né, da pandemia, e ela acusou positivo para Covid, né, grávida. E isso foi, lógico, um momento muito delicado, né? Um momento... E no mês de junho, final de junho, ela teve o bebê, né? E na hora de ter o bebê, ela acusou positivo de novo. Nossa. Só que o bebê acusou negativo. Olha que coisa. Né? Então, nós não temos controle sobre essas questões.
né? Algumas delas vão aparecer e eu preciso estar presente, eu preciso estar disponível, ou seja, o tempo terapêutico disponível para lidar. E até pegando um gancho, né, para a questão da Luciane, que eu gostaria de trazer, é que o sentido, se tiver prazer na realização do seu sentido, melhor. Mas nem sempre pode ter prazer com uma questão de sentido. Eu gosto de dar exemplo as mães de UTI, porque eu falei agora do bebê e eu lembrei. Né? Mães de UTI são aquelas mães que estão lá preparando toda a casa, todo o quarto do bebê. E aí, quando nasce o bebê vai para a UTI. Né? Porque numa perspectiva de que tudo vai dar certo sempre o tempo todo, você vai para o hospital, vai ter o bebê, vai sair com o bebê, ficar todo mundo feliz, vai todo mundo, né? Ou seja, festejar e etc. Mas pode ocorrer uma cena como essa. Então, a questão do sentido para a mãe pode ser renunciar a esse prazer de estar na vida lá fora, mas de ficar no hospital e muitas vezes morando no hospital para cuidar do seu bebê. E isso traz muito sentido. Ou seja, não é prazeroso, mas traz sentido. Então, mais uma vez, eu gosto de colocar essa ênfase, né? E por isso que o Frankl coloca, né, que mesmo nas situações mais difíceis, nós podemos encontrar sentido. O sentido necessariamente não tem a ver com prazer. Se vocês quiserem cuidar só de prazer, vão para a psicanálise, ok? Saiam da logoterapia. Essa é uma brincadeira com os psicanalistas, né? A gente não pode deixar de cutucar, né? Com certeza. Francisco. Obrigada, Francisco. Opa, fala, Marcos. Saudações, amigo, tudo bem? Saudações, tudo bom? Estou ouvindo você atentamente aí na sua explanação, obrigado. Né? E essa mãe certamente se sentiu única e irrepetível na vida daquele filho, né? Sim, sem dúvida. Pois é. Deixa eu aproveitar aqui para deixar meu abraço aí, tá? Pela passagem aí do dia Sim. Nosso dia, de todos nós aqui. Nosso dia, de todos nós, né? Verdade. Vamos sempre estar comemorando, tá? Um abraço aí também para a Simone. Opa, será dado. Ela deve estar aí nos assistindo em algum momento. Ó, amigo, essas coisas. Ele passa para homenagear a gente e não faz pergunta difícil. Olha que legal. Na verdade, há momentos para saborear, né, Francisco? Tá certo. Muito bom, Marcos, né? Saudades, né? Em breve, muito em breve, estarei aí na terra de vocês. Presencialmente, né? Para poder dar uma aula presencial, hein? Uai, só. Uai não, uai é mineiro. Será muito bem recebido, muito bem. Esse lugar é maravilhoso. Olha. Marcos, você vai fazer alguma pergunta? Porque eu queria continuar, que eu caí aqui por causa da tempestade que já passou. Pode continuar. Eu queria deixar meu abraço aí para o Francisco. Né? Simone está aí também. Simone está aí. Abraço, Simone. Depois eu passo para ela. Bem, então, a questão que eu estava colocando sobre né, eu tinha comentado, se eu vou morrer, então não vou fazer nada porque minha vida não tem sentido. Essa seria uma perspectiva de encarar a morte que me beirava lá Nietzsche, niilismo, eu não gostava. E aí, quando eu descobri o Frankl, eu percebi que ele fala justamente o oposto. Quer dizer, já que eu vou morrer, então eu vou viver minha vida com sentido, né? Eu vou realizar sentido. Esse foi um ponto maravilhoso e fantástico. Que eu também Olá, boa noite. Oi. E que me fez, né, me encantar com a logoterapia também. E assim, aí com relação a isso que vem a minha pergunta, né, sobre o sentido. Muitas vezes, e você já falou, né, o sentido não compra na prateleira do supermercado. O que a gente percebe? Os valores hoje, eles estão muito voltados ao capitalismo, ao prazer imediato, que é o hedonismo, né? E é assim, muito pouco ligado à dimensão noética. Você concorda comigo, Chico? Plenamente. E aí, assim, qual é então? Aí vem agora a questão difícil. Como o psicólogo faz, Chico,
se você puder, né, dar algumas dicas para a gente, que é mais ou menos esse o nosso papel, como fazer para que as pessoas consigam se movimentar desse eixo prazer, sentidos que, na verdade, não são, de fato, são, né, meros desejos capitalistas, como tirar isso e fazer a pessoa, né, o cliente, o paciente, ter acesso a essa dimensão espiritual para encontrar o sentido, para realizar sentido. Essa seria a minha grande questão. Nossa, muito obrigado, Lu, pela sua pergunta, porque ela nos faz refletir uma coisa muito importante, né? E muita gente falou isso hoje. Nossa, comecei a estudar logoterapia e eu estou encantado e eu gosto muito disso, né? E eu também tive essa sensação quando eu fiz o meu primeiro congresso internacional, que foi em Buenos Aires, né? Que lá conheci Cláudio Garcia Pintos, Guilherme Herrera, essa turma toda que conviveu com o Frankl, né? E eu brinco, né, que quando eu estava lá no congresso, e Buenos Aires, muito linda, né, eu brinquei que eu estava tão feliz com a logoterapia que eu quase morri atropelado, né? Porque eu estava tão lá no mundo das nuvens que não, na hora de atravessar quase não vi o carro, né? E a gente se encanta, lógico, com essa perspectiva, né, humana, né, ou seja, de olhar o humano na sua humanidade. Só que o Frankl já apontava isso, e mesmo quando a logoterapia surgiu, a logoterapia não tinha o seu lugar em Viena. Olha que coisa interessante. A logoterapia era pouco conhecida em Viena, né? Até porque preponderava a questão da psicanálise, do Freud, etc, etc. Bem, a primeira coisa que eu falei hoje para vocês, né, em relação à primeira tríade, é a questão ligada à liberdade da vontade, ou seja, um princípio antropológico de identificar que a pessoa é livre. Isso, só esse detalhe, só essa palavra, só o início dessa tríade é altamente revolucionário. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade que prega justamente o contrário, né? Que é uma sociedade de massificação, de capitalismo selvagem, né? De vender o sentido como se fosse sentido, né? Em que isso se torna mercadoria, né? Então, a logoterapia, ela vem na contramão disso tudo, né? E ela vem na contramão de um trem desgovernado, em alta velocidade. Então, a resistência inicial, até mesmo para a logoterapia entrar na universidade, sempre foi muito grande, porque ela justamente nos traz uma possibilidade de fugir dessas amarras todas que estamos inseridos, porque nós já nascemos dentro dessa sociedade, né, que se configura desse jeito. Então, olha que coisa curiosa. A sociedade propõe isto, né? Uma sociedade que hoje, no mundo contemporâneo, é uma sociedade do espetáculo, né? Então, é uma sociedade que todo mundo tem que aparecer, todo mundo tem que estar bonito, ninguém pode envelhecer, né, nessa sociedade, né? Senão você é deixado de lado, né? Então, é uma questão que, na verdade, vai oprimindo a pessoa, né? Ou seja, e num determinado momento, né, ela sucumbe a tudo isso, ela adoece, né? Ela não dá conta, né, porque ela vai vivendo, né, uma vida fútil, né? E num determinado momento a vida cobra isso. E a questão do vazio é essa perspectiva, né, mais uma vez, que é colocada pela sociedade, né, que para você, então, ser feliz, você precisa ter bastante dinheiro, você precisa, né, ter acesso a uma série de coisas. E aí você encontra pessoas que têm tudo isso e estão prestes a se suicidar. Ou elas estão realmente num vazio, num buraco enorme. Ou elas se tornam adictos, usam drogas indiscriminadamente, elas vão se autodestruindo, né? E por que isso?
Porque o que falta, na verdade, é o que o Frankl aponta como o encontrar um sentido para a sua existência. Então, na verdade, assim, Frankl não é contra a ideia de você ganhar dinheiro. Ele mesmo, né, estudou essa questão do dinheiro. O que ele coloca é que isso não é, né, a questão mais importante, né? Ou seja, a questão mais importante é essa conexão existencial, né, de encontrar algo de significado, e aí sim, depois disso, você pode experimentar todas essas coisas. Agora, falta também uma outra coisa no mundo contemporâneo, no mundo moderno, que são as tradições, e o Frankl já apontava isso, né? Então, hoje em dia, nós olhamos para o lado e nós dizemos assim, eu vou confiar em quem? Em quem eu vou confiar hoje em dia, né? Então, nós não temos mais isso, né? Muitas famílias esfaceladas, né, um sistema político que nem é bom a gente falar disso, que é outra coisa, né, que nos deixa, né, tristes o tempo todo, né? Você olha a questão dos desmandos de corrupção, de todo tipo de podridão, né? E a gente olha isso e fala, meu Deus, né? Assim, a cada dia que a gente olha, tem mais podridão. Por quê? Porque essas pessoas estão se perdendo nessa questão e nessa ganância de ter tudo para elas, né? Ou seja, ela não há uma identidade coletiva, do bem coletivo, do bem humano. O que se tem, né, numa sociedade é justamente esse capitalismo selvagem que pode destruir quem estiver passando pela frente. Isso é muito sério, né? E por isso eu coloco que a logoterapia é uma necessidade. Então, nós vamos ajudar... E aí é outra coisa importante ainda no ponto de vista da ansiedade do logoterapeuta ou do psicólogo, né, no sentido de que é essa sociedade que está produzindo essas pessoas que muitas vezes vão estar na nossa frente. Então, eu preciso ter uma noção do social. Que social é esse? O Frankl, quando ele termina, né, a maioria de seus livros, ele alerta, né? Ele alerta assim, olha, poderemos ter outros holocaustos, né? E nós temos isso em boa parte do planeta, né? Hoje, eu escrevi um artigo recentemente, depois posso mandar para você encaminhar para os seus alunos, eu escrevi lá na PUC, sobre a questão do racismo. É uma coisa que eu nunca tinha escrito no meio acadêmico, mas eu me senti tocado, né, depois da morte do George Floyd. Eu precisei escrever um tema no mundo acadêmico para a gente poder debater essa questão. Quer dizer, é uma questão que, em pleno século XXI, nós ainda estamos debatendo, né? Ou seja, do ponto de vista, né, de um massacre de uma população, né? Ou seja, que já, né, de saída, já tem todas as dificuldades para poder ter acesso. Às vezes eu brinco, né, com as pessoas que, né, nos lugares que eu vou dar aula, só tem eu de negro, né? E é um dado real, né? Ou seja, não é... né, a gente olha do lado e você não vê, porque é justamente isso, né? Há uma dificuldade inicial que já impede todo um movimento emancipatório. Então, essas questões que são colocadas na vida, a própria questão do feminicídio, né, que nós estamos olhando aí o tempo todo, né, ou seja, são questões que essa sociedade doente está produzindo. Então, olha como é importante a gente ter essa dimensão maior para entender que o nosso papel, né, e eu costumo dizer isso quando eu comecei a atender lá há 29 anos, quase 30 anos atrás, 30 anos contando com os estágios da faculdade na época, né, ou seja, eu queria mudar o mundo. Hoje, se eu conseguir mudar alguma coisa no meu paciente, eu estou feliz, né, assim, porque não será essa mudança toda que a gente deseja, né? A gente tem que contribuir, nós temos que estar juntos, nós temos que encontrar os nossos pares, nós temos que encontrar força coletiva, né, para poder avançar dentro do possível, né? Então, aquela pessoa que também está sendo
tratada, né, por aquele processo psicoterapêutico, muitas vezes ela vai voltar para a família doente. Né, eu me lembro de uma vez, na época eu fazia estágio com adictos numa clínica de recuperação, e um paciente havia tido alta, né, porque conseguiu lidar com a coisa da bebida, e aí a família, quando o recebeu, deu uma festa com bebida. Quer dizer, todo aquele tempo todo no lugar foi por água abaixo, né, porque o entorno não mudou. Então, o fato de eu trabalhar com alguém, né, assim, a gente tem que ter isso em mente, que ela pode estar voltando para o lugar doentio, né? E às vezes é necessário uma mudança mais radical para poder dar conta, né, de uma mudança necessária naquela existência. Perfeito, perfeito. Bom, eu acho que não temos mais perguntas, já é 9h30, né? Já passou 30 minutos, eu falei com o Chico que era até às 9. Me perdoa, mas é que está tão maravilhoso, por mim eu virava à noite, como eu disse, né? Chico e Simone são, assim, fantásticos, e eu tenho certeza que você vai voltar mais, porque eles estão no começo do curso, eles estão, assim, interessados, e aqui em Vitória, Chico, como você sabe, fala-se pouco ainda de logoterapia, nós estamos trazendo agora. Então, é bem interessante que eles têm esse diferencial. Eu acho que é uma das poucas faculdades que se fala aqui de logoterapia. E aí eu tenho certeza que lá na frente eles vão ter mais perguntas, né? E outros questionamentos, e você estará conosco em diversos momentos. O curso vai crescer, né? Lógico, sem dúvida. Vamos montar a nossa clínica e por aí vai. Ótimo. Eu estou à disposição, espero que, né, tenha contribuído de alguma forma, né, para a formação de todos, né, pelo menos ter, né, ajudado, né, a esse espírito, né, de procurar, né, de querer entender, de querer compreender, que eu acho que isso é o mais importante, essa motivação existencial, né, para a gente poder seguir, para a gente se formar, né, e isso se dá através de muito trabalho. Apenas, né, finalizando com uma coisa que Frankl coloca, apesar da logoterapia ser apaixonante, ser muito bela, ela é muito difícil. Ela não é fácil de entendimento, porque as raízes da logoterapia são raízes antropológicas e filosóficas, né? Nós precisamos entender essas escolas para poder entender esse conceito, que depois nós traduzimos de uma maneira mais fácil, né? Mas é importante muito estudo, aprofundamento dos conceitos, né? Isso é fundamental para a gente poder compreender, porque se nós não tivermos os conceitos corretos, nós podemos criar uma deturpação daquilo que nós estamos falando, né? Então é importante que a gente olhe a fonte, né, que a gente converse aí com os livros do Frankl, converse com o Frankl quando tiver dúvida, né? E dentro do possível, quando, né, nós tivermos disponibilidade, com certeza vamos nos encontrar novamente. E acho que a Lu caiu de novo aí. Acho que choveu de novo lá. Será? Se vocês ainda quiserem... Mas valeu, acho que a gente pode... acho que peraí. Acho que a gente pode... Peraí, só um minuto, deixa eu ver. Vê se ela te manda. Ela está dizendo, coitada, né? Caiu outra vez, mas está voltando. A gente espera ela voltar. Vamos só voltar para finalizar, né? Mas é muito isso, assim, né? Quando a gente tem a disponibilidade de encontrar um espaço, né, que a gente possa... Oi, Lu, voltou. Ai, que ótima, né? Mas olha, como eu estava falando, né? Muito obrigada, ficaram os meninos aqui, né? E algumas pessoas mandaram mensagem que não entraram porque a internet está muito ruim. E eu acredito que seja por conta desse temporal que está dando aqui. Com certeza, né? Com certeza. A minha mesmo caiu.
E, Sim. assim, maravilhoso, tá, Chico? Muito, muito obrigado mesmo de coração. Feliz Dia do Psicólogo, você é maravilhoso. Quero voltar para São Paulo para fazer mais curso com vocês e quero trazê-los até aqui para dar curso para essa Com galera. certeza, vocês podem ver, eu estou aqui no consultório, né? A gente está atendendo tudo virtual hoje em dia, né? Mas eu passei o dia dos psicólogos trabalhando e atendendo até antes da palestra e depois dando uma aula aí de logoterapia. Então foi um dia perfeito para o dia do psicólogo. Fico muito feliz. Que show, Tá muito bom? obrigada. Fiquem em Valeu. paz, então, Então, gente, é boa isso. noite. Meninos, Abração. meninas, Tchau, boa muito noite. Abração, obrigada. gente. Até a Abração. próxima. Até a Tchau, próxima. Boa tchau. noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Um abraço, Francisco. Boa noite. Não dá para confiar a poder da gente médico dentro desse momento. Simone, você está aí? Senti saudade de falar contigo, Simone. Rapaz.